A paz do Senhor, bonitos de Jesus. Estou muito feliz porque o Senhor é bom demais. Nós estamos agora no livro de João. Glória a Deus. E quem aí, levanta a mãozinha, quem vai até o final no livro de João comigo? Isso mesmo, vamos todos juntos aí no livro de João. E vai ser uma aventura maravilhosa. Quero todo mundo juntos aí, adorando ao Senhor. Não tem como nós sermos cristãos sem conhecermos a Cristo. Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio com testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder para serem feitos filhos de Deus, eu e você. A saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Repita comigo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai, é Ele quem o revelou. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram então: diga quem é você, para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireite os caminhos do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando eu disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conheço, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aos primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus.
Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo o que o seguia, disse-lhe: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde você mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefás quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aqueles de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar-se e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia, Senhor. Nós glorificamos ao teu santo nome pela tua palavra. O Senhor não é só palavra, o Senhor é aquele que se fez carne. E nós glorificamos ao Deus vivo, que não está morto, mas ressuscitou. E toda a autoridade está sobre o seu nome. E ele nos chamou para sermos batizados com o Espírito Santo, como diz aqui no versículo 33. Senhor, em nome de Jesus, que eu e todos os meus amigos que estão aqui acompanhando a tua palavra possamos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, aleluia!